Tema de hoje: qual o antídoto para a ansiedade? Ansiedade que tem tomado conta da mente de muita gente hoje em dia. Muita gente. Aliás, esse é um mal que, segundo pesquisas, atinge 80% de pessoas no Brasil e cerca de 60% de pessoas no mundo hoje vivem ansiosas. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, nesses últimos 15 anos, houve um aumento expressivo nessa frequência de transtornos relacionados a este sintoma em todo o mundo. E, inclusive, segundo a OMS, hoje o Brasil é líder absoluto de pessoas ansiosas no mundo. Ansiedade é um sentimento, é algo que aflige a vida das pessoas. Os psicólogos tentam a cada dia estudar e encontrar formas de aliviar as pessoas das suas ansiedades. A ansiedade faz parte da maioria da população. A ansiedade, inclusive, é uma grande complexidade que leva as pessoas a algumas atitudes, e as causas da ansiedade, os sintomas e tal, eles costumam variar muito de pessoa para pessoa. Ao longo dessa última década, porque eu já falei sobre isso aqui em outras ocasiões, por favor, a imagem na televisão ali para mim, por favor, obrigado. Eu já falei sobre isso aqui nesses últimos anos. A doença que estava aí afetando a vida de muita gente era o câncer. Mas a partir de 2019, os médicos estudiosos, eles chegaram à conclusão que a ansiedade, junto com a depressão, seria a chamada doença do século XXI. E ao longo dessa última década, novas variáveis desse sentimento, dessa ansiedade, passaram a ser objeto de investigação pelos médicos, pelos psicólogos. Por exemplo, o uso contínuo de smartphone, as chamadas redes sociais e o excesso de informação tem levado muita gente a viver ansiosa. Se você olhar para esse último momento que nós vivemos no começo da pandemia, teve gente que ficou ansiosa e logo após depressiva. Por quê? Porque as informações que eram passadas, as informações que eram trazidas pela televisão, levaram pessoas ao desespero, ao medo. E elas ficaram ansiosas, tipo, quando que isso vai acabar? Será que eu vou morrer? Será que tem cura? Será que o mundo agora acaba? Será que a minha empresa onde eu trabalho vai voltar? E as pessoas começaram a ficar preocupadas e ansiosas. Ansiedade é uma estudada pelos psicólogos, é uma emoção vaga, desagradável, que traz medo e tensão. A ansiedade gera no coração de muita gente situações de risco, e essa situação de risco ameaça o próprio organismo, porque quando a pessoa está ansiosa, ela afeta inclusive o seu próprio organismo, ela traz alguns prejuízos para a sua própria saúde. Tem muita gente, por exemplo, tem nesses estudos de psicologia e tal, medicina, algumas reações que as pessoas têm quando são ansiosas. Por exemplo, pessoas que estão com insônia, geralmente é porque estão ansiosas. Pessoas que têm tremedeiras, palpitações, sudorese, pessoas que suam muito, entre outras, daqui a pouco eu vou te citar.
E é interessante que hoje em dia, se você pesquisar no YouTube, tem até música especializada para ajudar você a controlar a ansiedade. Você põe aquela musiquinha e fica... E você fica ali, eu vou controlar a ansiedade. Aliás, você quer matar alguém ansioso, é você começar a falar alguma coisa para ela e falar assim, amanhã eu te conto o resto. Ela vai morrer. Pessoa ansiosa é assim, ela quer saber na hora. Não, vai, conta agora, mas conta. E olha que interessante, o dicionário Aurélio, veja como ele define ansiedade, a palavra ansiedade. Olha que interessante, quantas explicações, definições tem só para a palavra ansiedade. Ansiedade, desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia, desejo intenso e impetuoso, impaciência, avidez, ausência de tranquilidade, medo, receio e, por último, uma condição emocional de sofrimento definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante de qual o indivíduo se acha indefeso. Isso aqui pega muita gente, porque tem muita gente que ele tem medo de tudo. Tem medo de tudo, medo de sair na rua, medo de andar ali, ainda mais se ele ouvir uma informação, olha, naquela rua alguém foi assaltado, naquela rua aconteceu um acidente, a pessoa já fica assim, ai meu Deus, eu não vou passar por ali, eu vou passar por outro lugar, porque tem gente que é assim, é muito ansiosa, muito medrosa. E alguns sintomas, ou outros sintomas, na verdade, segundo os estudiosos, médicos, psicólogos, que são possíveis para a pessoa ansiosa. Por exemplo, você quer definir, você quer encontrar uma pessoa ansiosa, quando você está conversando com alguém, essa pessoa está balançando bastante os braços e a perna. A pessoa está sentada e ela está ali. Ela está ansiosa. Pode ver você mesmo quando você está esperando uma resposta do juiz. Você está esperando no médico para ser atendido. Como é que você fica? Ai, que bom, estou aqui. Não, você fica assim. Ai, meu Deus, está demorando. Jesus amado. Ai, mas que coisa. Está demorando, já atendeu o outro na minha frente. Segundo, pessoa que tem muito nervosismo, sofre de nervosismo, é pessoa ansiosa. Dificuldade de concentração, pessoa ansiosa. Dificuldade de relaxar. Tem muita gente sofrendo de dores no corpo porque ela é muito ansiosa, ela não consegue relaxar. Pessoa que tem medo constante. Pessoa que tem a sensação de que algo ruim pode acontecer. E toda vez que eu vejo essa frase aqui, eu lembro de um filme que eu assisti, que de vez em quando eu assisto, que o camarada lá no filme ele fala assim, eu acho que eles estão querendo nos matar. E depois que eles acabaram com todos os bandidos, o outro fala para ele assim, não, agora a gente está livre, agora a gente está livre, ninguém está querendo matar a gente. Porque todo o filme ele fala assim, alguém está querendo me matar, alguém está querendo nos matar, alguém está nos perseguindo. Pessoas ansiosas têm um descontrole sobre os próprios pensamentos. Pessoa ansiosa tem uma preocupação exagerada em relação à realidade e futuro. E por último, pessoa ansiosa tem uma sensação de alerta o tempo todo. Ela acha que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento. Cair um avião na cabeça, ter um ataque do coração. Ela fica ansiosa e fica pensando naquilo. Por isso que está cheio de gente sofrendo no mundo de hoje. A gente falava na reunião de homens ontem, por exemplo, quando surgiu o assunto no meio da pandemia, vai faltar alimentos. O que muita gente fez? Correu no mercado e comprou lá aqueles pacotão de arroz e feijão e tal. Ai, porque se acabar... E no fim não acabou. Mas a pessoa fica com medo e aí ela fica ansiosa. Já pensou se eu ficar sem comida? Já pensou se agora o combustível? Hoje eu estava vendo uma notícia na internet, um cara aqui no Brasil, não sei se foi aqui em São Paulo, o cara com acho que uma Ferrari, não me lembro que carro que é, um carro desses de rico aí, que custa 2 milhões, o cara parou o trânsito e acabou o combustível. E o povo atrás buzinando, naquela ansiedade, preciso passar, mas na rua que estava travou. Ou seja,
Se a gente for a fundo nesse assunto, você vai encontrar 80% da população brasileira ansiosa. E o pior, você vai encontrar dentro da igreja muitas dessas pessoas ansiosas. Ah, pastor, mas eu não posso ser ansioso? Irmão, você precisa ler mais a Bíblia. Porque a Bíblia, por exemplo, 1 Pedro, acompanha aqui no telão, capítulo 5, versículos 6 e 7, o apóstolo Pedro escreveu: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Pausa. Que muita gente, por exemplo, no trabalho, fica ansiosa. Ai, quando será que vai vir a minha promoção? Ai, quando será que vai vir meu aumento? Ai, quando será que vai acontecer? Ai, meu Deus, mas eu estou... Ai, Jesus, mas que coisa... Irmão, irmã, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, no tempo devido, Ele vai te exaltar. Você não precisa viver ansiedade. Segundo, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Não é que Deus vai cuidar da gente, Deus tem cuidado de nós. Mas nós que não temos um relacionamento, ou a maioria dos cristãos que não tem um relacionamento muito mais profundo com Deus, elas vivem ansiosas. Essa palavra lançar, do grego para o português, significa descarregar, despejar, soltar, liberar. Ou seja, libere sobre Deus a tua ansiedade. Por quê? Porque Ele já tem cuidado de você, você não precisa viver ansioso. Ai, será que o mundo vai acabar amanhã? Ai, meu Deus, e o ano que vem? Será que o mundo acaba? Ai, será que... Ai, porque eu estou ouvindo dizer, esses dias eu estava vendo uma reportagem que no futuro próximo, por causa do descongelamento, né, de alguns lugares do mundo, o nível do mar vai aumentar. Aí eles fizeram uma projeção de como vai ser as cidades na praia, que tem o rio, então tem o mar. Então como fica, como é e como vai ficar. Eles fizeram uma projeção. Muitas casas vão desaparecer. Aí a pessoa já, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Jesus, já pensou se eu subir o nível do mar? Irmão, a gente não sabe nem se vai estar vivo daqui uma hora. Eu vou me preocupar se daqui a alguns anos o nível do mar vai subir. Esse é o problema das pessoas. O ansioso, ele está preocupado com o amanhã. E ele nem viveu hoje ainda. Toda ansiedade que nós temos, toda, seja ela qual for, é uma questão, e é interessante isso, relacionada a estarmos ou não no controle da situação. Porque quando a pessoa está no controle da situação, ela deixa um pouco a ansiedade de lado. A ansiedade, em essência, segundo psicólogos e especialistas, é o medo de não estarmos no comando da situação. A ansiedade é sempre uma tentativa que as pessoas têm de querer controlar o incontrolável. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, então não adianta eu ficar tentando de alguma forma adivinhar, pensar, ficar com medo. Eu não sei, eu só sei de uma coisa: Deus está comigo todos os dias cuidando da minha vida, ponto, é isso que eu creio. E é interessante que o próprio Deus é que nos concede esse tipo de escolha, porque com o livre-arbítrio que nós temos, nós escolhemos. Deus não impõe nada na vida das pessoas, ao contrário, Deus deixou a sua palavra para a gente estudar, aprender e praticar. Existem duas opções na nossa vida: ou Deus está no controle das nossas vidas, ou nós estamos. É aquela história que já disseram: Deus não aceita ser copiloto, Deus aceita só ser piloto. E para Ele ser piloto, você precisa, e eu preciso, entregar o controle da vida para Ele. Se você está comandando ou tentando comandar a sua própria vida, você está querendo agir no lugar de Deus. E é por isso que está cheio de gente frustrada dentro da igreja. Eu já falei aqui no passado, gente que quer ajudar Deus. Ah, Deus, eu vou ajudar o Senhor porque está demorando um pouco, né? E aí acaba tomando decisão errada, acaba fazendo coisas erradas. Toda vez que você tenta assumir o controle, toda vez que você tenta assumir o controle da tua vida, alguma coisa dá errada. Pode olhar, pode pensar sobre isso, refletir sobre isso.
Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, já que o apóstolo Paulo, mais do que ninguém, viveu situações difíceis na sua vida. E situações difíceis, tá? Não é essas coisas que às vezes nós passamos aqui. No livro de Filipenses, capítulo 4, uma escrita dele, à igreja de Filipos, capítulo 4, texto que é muito conhecido, inclusive. Veja que interessante os conselhos do apóstolo Paulo. Deus é bom. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 6. Diz o seguinte, achamos aí, amém? Não andem ansiosos por coisa alguma. Vou repetir. Não andem ansiosos por coisa alguma. Pastor, mas nem por aquilo. Não ande ansioso por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu fiz uma oração coloquei-me diante de Deus, falei com Ele, apresentei a Ele, lancei sobre Ele toda a minha ansiedade, e agora eu entreguei. Já que eu entreguei, eu vou confiar. Por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Versículo 9 ele ainda diz: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. A questão é que a gente apresenta para Deus, vira as costas, a gente continua preocupado, continua pensando, continua ansioso. Será que Deus vai responder? Será que Deus realmente ouviu a minha oração? Irmão, irmã, se você orou em nome de Jesus diante de Deus, Deus ouve todas as orações, a própria Bíblia diz isso. A questão é que Deus responde, porque Ele sabe o que é melhor para nós, no tempo dEle. E Ele pode responder sim, Ele pode responder não, e Ele também pode responder espere. É questão de eu confiar em Deus, de eu e você dependermos de Deus, de nos apresentarmos diante de Deus aos domingos aqui na igreja, ou às quintas, ou às terças, e quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós o adoramos, a gente sabe que tem um Deus vivo aqui. Eu não posso vê-lo, mas eu tenho certeza absoluta que Ele está aqui conosco nessa manhã, poxa. Então, se Deus está aqui, quando eu for embora para minha casa, Ele me acompanha. Quando eu estou dormindo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor, porque eu temo a Deus. Poxa, eu tenho que aprender a confiar no Senhor. E aí entra a geração do século 21, a geração de cristãos do século 21, que no meio de uma pandemia, no meio de uma dificuldade, de uma luta, aprendeu, ou pelo menos reaprendeu, a ter um relacionamento com Deus e depender dEle. Porque se a gente no meio da pandemia não dependesse de Deus, talvez as portas nem estariam abertas. Qual é o antídoto então para viver acabar com essa ansiedade, viver uma vida sossegada, de paz, confiando no Senhor? Eu encontrei pelo menos duas questões na Bíblia importantes. Um desses antídotos chama-se domínio próprio. Domínio próprio é um fruto gerado pelo Espírito Santo. Quando você e eu entendemos que temos dentro de nós a pessoa do Espírito Santo, quando nós passamos a ouvi-lo, quando nós passamos a ter essa sintonia com Ele diariamente, Ele mesmo revela os nossos corações. E Ele nos capacita a viver, porque o Paulo, numa outra escrita, ele deixou claro: existem as obras da carne,
que são conhecidas, a gente já pratica ou praticou, e tem o fruto do Espírito, que são várias situações que esse fruto gera em nós. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos o que é, por exemplo, domínio próprio, irmãos, é simplesmente controlar-se a si mesmo. Pastor, mas é difícil controlar-se a si mesmo. Eu sei que é difícil, mas quando você é cheio do Espírito Santo, você aprende a controlar. Você não fica lá, ai meu Deus, ai agora, eu falei para vocês aqui aquele negócio do exame que eu fiz, nunca tinha feito na minha vida, de ressonância magnética. Na primeira instância eu já queria apertar o botão e sair lá de dentro, Deus me livre e guarde. Mas, na hora veio aquele, opa, pera um pouquinho, Deus já está aqui comigo, pera aí, fica sossegado, começa a cantar as canções aí na mente. E comecei a cantar ali na mente, e 20 minutos depois fiz o exame. Foi tão bom que eu tive que repetir, inclusive, né? Para ajudar a ficar bem mesmo, bem, né? Controle, domínio próprio é controlar-se a si mesmo. Você não pode ficar desesperado em frente ou de frente a qualquer situação. Eu e você precisamos aprender a nos controlarmos, a se desesperar por qualquer coisa. Perdeu o emprego, ai meu Deus, e agora como é que vai ser? Ai Jesus, e agora como é que eu vou pagar as contas? Meu Deus, e agora? E a prestação da casa? E o aluguel? E a comida? E meu filho, a escola? E ai meu Deus, e agora? Começa a ficar ansioso, ficar preocupado. Vai adiantar alguma coisa ficar ansioso, preocupado? Não, ao contrário, isso só vai trazer problemas para o seu corpo. Por isso que está cheio de gente doente. As chamadas doenças psicossomáticas que começam na mente e afetam o corpo, está cheio de gente assim. Hoje as pessoas, pasmem vocês, estatísticas, Brasil, 70% das pessoas que vão nos médicos hoje, vão fazer exames, são doenças psicossomáticas. Doenças que a pessoa, através da sua mente, trouxe para o seu corpo, afetou o corpo. Tem gente que faz exame e não acha nada. Por quê? Porque o problema não está, apesar de estar afetando o corpo, está na mente. E está cheio de gente assim. Aliás, diga-se de passagem, está cheio de cristãos assim, ou pessoas que se dizem cristãs. E se nós temos um Deus vivo e poderoso, e nós temos, se nós temos, e eu tenho, imagino que você também tenha, eu tenho que começar a praticar e não só ler a Bíblia. Falar, é legal, olha o que Paulo escreveu, é bacana, né? Pensar naquilo que é bom, pensar naquilo que edifica, nossa, que bacana. Aí passa 5 minutos, você já está com medo de sair, medo de fazer não sei o que lá, e começa a ficar, espera um pouquinho. As características da vida das pessoas que seguem a Cristo são diferentes das características das pessoas que vivem no mundo. Inclusive, até quando você lê esse texto de domínio próprio, a ideia do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo quando escreveu, essa questão de domínio próprio influencia até as nossas inclinações carnais. Há muitas formas das pessoas se descontrolarem, e Deus não aprova nenhuma dessas. O valor do autocontrole que nós devemos ter, ele fica bem expresso, inclusive, num dos textos cheio da Bíblia que fala sobre isso, mas um dos textos que eu pensei aqui para te ajudar a pensar sobre isso, está em Provérbios 16, 32, acompanha aqui no telão. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Ou seja, eu preciso aprender a me controlar. Mas e se o mundo acabar? Se o mundo acabar, ainda assim, eu tenho Jesus como Senhor e Salvador, Ele morreu na cruz por mim, eu o reconheci como Senhor da minha vida, entreguei a minha vida para Ele, Ele perdoou os meus pecados, meu nome está escrito no livro da vida, e eu estou vivendo uma vida aqui de fé em fé, alegria na presença do Senhor. Se o mundo acabar, Jesus vai me levar antes, e se ele acabar, eu vou encontrar com Jesus. Se eu morrer, eu vou encontrar com Jesus. Eu tenho essa certeza. Mas e se faltar amanhã? Se faltar, não acredito, porque Deus não vai deixar faltar. Deus ama a gente, Deus está com a gente. Essa palavra domínio próprio, do grego inclusive, para o português é enkrateia.
E ela dá uma ideia de temperança. É a mesma coisa quando você lê na Bíblia temperança, é algo semelhante a domínio próprio. Então, ter temperança e domínio próprio é essencial para as pessoas que são cristãs, ao menos para as que são cristãs. Porque se Jesus está conosco, e Ele está conosco, bom, eu tenho certeza disso, eu vou deixar o Espírito Santo agir na minha vida, trazer para a minha vida essa capacitação. Por isso que eu já falei aqui, nos cultos de muitas igrejas, às vezes até da nossa, as pessoas vêm para pedir coisas. Dificilmente você vê num culto hoje, as pessoas pedindo assim: Senhor, enche-me do teu Espírito, enche-me, Senhor, eu quero transbordar da tua presença, Espírito Santo. Não, a pessoa vem pedir: Senhor, me dá um carro, me dá uma casa, preciso pagar conta, preciso arrumar uma mina, um menino, eu preciso viajar, eu preciso curar. Não que você não deva pedir isso, mas também devia pedir: enche-me, porque quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, menos ansiedade você terá. Por quê? Porque você aprende a confiar em Deus, você começa a se dominar, e para você se autodominar, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Segundo antídoto que, lendo algumas questões bíblicas, a gente pode tirar para a gente vencer a ansiedade. Isso está ligado ao Espírito Santo, está ligado à vida cristã. Uma das formas de curar a ansiedade é a oração. E esse é um ponto que hoje em dia pega muito. Porque tem gente que diz que não tem tempo para orar. Amém? Falam ou não falam? Sim ou não, irmãos? Tem gente que fala: não tenho tempo para orar. Mas ele tem tempo para ficar ansioso. Ele não ora 5 minutos, mas ele fica 15, 20 lá sentado no sofá. Ai, meu Deus, Jesus, e agora? Mas já pensou? E se acontecer? Ai, eu vi essa notícia, meu Deus, olha isso. Já pensou se isso acontece? Ai, meu Deus, vou ligar para minha filha, para ela tomar cuidado. Ai, eu vou ligar para o meu filho. Irmão, irmã, ore. É Deus que nos guarda, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos fortalece. A ansiedade não muda coisa alguma na nossa vida, mas a oração muda. A oração muda. Se nós orássemos por tudo que nos traz ansiedade, nós teríamos menos coisas para nos preocupar. Lembre-se, Filipenses 4, 6, só repetindo esse versículo, Paulo escreveu: não andeis ansiosos, ou não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não sei se você prestou atenção, mas Paulo falou o seguinte: em tudo, pastor, mas eu vou falar tudo para Deus. Sim, irmão, se tem alguém que você pode falar tudo, é Deus. Você está com um problema, você tem uma enfermidade, você está com um problema financeiro, você está com um problema emocional, você está com um problema conjugal, você está com um problema sentimental, profissional. Você vai falar com quem? Você vai falar com as pessoas, o básico que elas vão dizer é o seguinte: irmão, vamos orar, eu vou orar por você. Agora, quando você se apresenta diante de Deus sem medo e fala, abre o teu coração, Paulo disse: em tudo que você está passando, todas as suas dificuldades, ore por tudo, ore por tudo. Tem gente que começa a orar, 5 minutos depois acaba o vocabulário dele, porque ele não consegue orar muito, ele fala: eu não sei orar. Irmão, você sabe, o problema é desenvolver isso dentro da tua vida. A maioria das pessoas, quando elas oram, elas fazem aquelas orações que elas acham que é aquilo que Deus quer ouvir, ou Ele precisa ouvir aquilo para resolver a situação. E Paulo está dizendo: ore por tudo. A oração é uma tremenda terapia que combate o estresse, que combate a ansiedade, que combate a depressão, irmãos. Vai pela Bíblia, não vai por mim, vai pela Bíblia. Paulo está dizendo: tudo, seja o que te deixa estressado,
seja aquilo que te deixa irritado, agitado, lance sobre Ele, descarregue sobre Ele, libere sobre Ele. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. O salmista Davi, certa vez, Salmo 34, 4, ele escreveu assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ah, pastor, mas é Davi, né? Davi, o cara era rei, o cara tinha, acho que, uma ligação com Deus ali bem mais próxima, porque rei, né, trono. Então, não, irmãos, Davi era um homem comum, que errou bastante, mas ele tinha algo que talvez muitos de nós não tenhamos. Ele confiava em Deus, ele dependia de Deus, ele falava com Deus. Ele confiava tanto que tem vários salmos aqui que nos remete a entender as guerras, as lutas que ele passou. Ele dependia, ele confiava. Olha, os inimigos podem vir por um caminho, por 7 vão fugir. Os inimigos podem lutar contra mim, eles podem ter uma torre alta, eles podem ter isso. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, a Bíblia diz. As pessoas estão aí, mas eu confio em Deus. Por quê? Porque no meio da pandemia, quem cuidou da gente foi Deus. Pastor, mas e as pessoas que morreram? Meu irmão, minha irmã, já falei aqui, chegou a hora. Infelizmente chegou a hora. Você deve ter perdido pessoas que você conhecia. Nós perdemos amigos, pastor Jaider foi um deles. A gente amava, homem de Deus, amigo da gente, 50 e poucos anos de idade, novo, mas infelizmente o Covid levou. E aí? Ah, Deus não quis agir? Não, Deus sabe o que é melhor. Se a gente não morreu, se a gente sobreviveu e estamos aqui vivendo, é porque Deus preservou, Deus nos ama, Deus está com a gente. Um dia vai chegar a nossa hora, mas enquanto não chegar, eu vou continuar crendo, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar orando, eu vou continuar jejuando na presença do Senhor. Por quê? Porque nós temos um Deus que está com a gente 24 horas. Salmo 94, o outro salmista, versículo 19, escreveu: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Porque essas pessoas confiavam em Deus. E por que nós não confiamos? Pastor, mas é difícil hoje em dia, né? Século 21. Sabe por que eu falei aqui? E eu cantei a bola aqui no começo da pandemia. Cantei a bola aqui. E teve testemunho de irmãs aqui da igreja que falaram para a gente depois. Eu cantei a bola. Começou a pandemia. Desliga a televisão. Desliga a televisão. Ouviram isso aqui pelos cultos online várias vezes. Desliga a televisão. Por quê? Porque eles vão encher você de informação, de medo. E quanto mais as pessoas ouviam, mais elas se estrancavam, mais elas ficavam desesperadas. E teve um dos irmãos contou um fato, aconteceu aqui, acho que no Brasil, um casal de idosos, eles se trancaram em casa, 70 e poucos anos, trancaram os dois em casa, se afastaram dos filhos, falaram com os filhos, nós vamos nos afastar dos netos e tal, e ficaram naquela, e o tempo foi passando, pandemia, a mulher não aguentava mais, a vozinha, preciso ver meus netos, meus filhos, e não aguentava, falou, não, você não vai sair, porque você vai pegar o Covid, e vai entrar aqui, a gente vai morrer, e você não vai sair, não, eu vou, e ficou naquela briga. O que ele fez? Matou a mulher, e depois se suicidou. Você fala, que coisa louca. É isso que a televisão faz. Ela tem esse poder de trazer informação que leva as pessoas ao desespero. Pastor, mas a verdade, a maioria não era verdade. De 600 mil pessoas que morreram aqui no Brasil, 600 e poucas mil, eu pelo menos conheci umas 5 que não morreu de Covid, mas foi colocado Covid. Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente assiste. Por isso que eu falei lá no começo, desliga a televisão, irmão, ouve uma mensagem, leia a Bíblia, ouça louvores. Por quê? Porque é isso que vai te trazer paz no coração. Se ficar assistindo televisão, você vai ficar ansioso, aquilo vai acabar com você, como acabou com muita gente. Quantos casamentos foram destruídos no meio da pandemia?
Quantos maridos mataram a mulher no meio da pandemia e algumas mataram os maridos? Vários casos no Brasil e no mundo. Quantas pessoas se suicidaram? O número de suicídios no Brasil e no mundo quase que duplicou no meio da pandemia. E por que isso aconteceu? Porque as pessoas ficaram ansiosas. E a informação que vinha é que a coisa ia piorar. Ai, que não sei. Irmão, nós temos um Deus que anda com a gente todo o tempo, que cuida da gente. O que a gente precisa desenvolver em nós mesmos é esse domínio próprio e confiar na oração que nós fazemos, porque Deus ouve a nossa oração. Provérbios capítulo 12, versículo 25. Salomão escreveu o seguinte: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. E como nós estamos precisando hoje de cristãos com domínio próprio, que quando alguém vem, ai, você viu? Ai, eu ouvi dizer que vai fechar a empresa. Já pensou se fechar a empresa? O que vai acontecer se fechar essa empresa? Meu Deus, nós vamos perder o emprego. Aí o cristão, ele, é mesmo? Ai, Jesus! O que o cristão que tem domínio próprio fala? Irmão, se fechar a empresa, eu tenho um Deus que Ele vai arrumar um emprego melhor, inclusive para mim. Ah, que é isso? Eu sirvo um Deus vivo, poderoso, que anda comigo todo dia, eu ando com Ele todo dia, Ele cuida da minha vida, Ele abre porta onde não tem porta, Ele faz coisas tremendas. Aliás, a Bíblia diz que Ele, esse Deus, é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós estamos precisando de cristãos assim hoje em dia, porque gente ansiosa e que vive aí preocupada tem um monte. Aqui não, que todo mundo aqui, amém. Para encerrar, eu gostaria de ler um outro texto com você, livro de Mateus, capítulo 6, muito conhecido também. Jesus, naquele sermão que ele deu, chamado sermão, ou considerado sermão do monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus tratou sobre vários assuntos e podemos entender que essa questão de ansiedade, de preocupação, Jesus deu algumas dicas aqui. Mateus capítulo 6. Quero encerrar lendo esse texto com os irmãos, versículo 25. Amém? O texto diz assim, Jesus falando: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? E você pensa, realmente, a vida é mais importante que a comida, né? E o corpo é mais importante que a roupa. Versículo 26, para nos ajudar a pensar, Jesus ainda fala assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Pausa aí. Você é capaz de olhar para si mesmo, ou quem sabe olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: meu irmão, você vale mais que o passarinho, viu? Pelo menos eu creio, né? Você crê? Eu vou perguntar de novo, você crê? Texto. Observem as aves dos céus, versículo 26 novamente: não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Versículo 28, por que vocês se preocupam com roupas?
Pastor, é porque eu já fui essa semana com uma roupa e eu tenho que comprar uma outra para ir no culto de domingo que vem, entendeu? Por isso que tem muita mulher centopeia, né? Ela tem acho que 300 pés, e ela tem que ter 400 pares de sapato, né? Aqui não, tem umas mulheres lá fora que é assim, aqui não. Amém. Desculpa a brincadeira, irmãs, não fiquem bravas não, tá? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. 29, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Aí Jesus, encerrando essa ministração, ele diz assim, versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? 31, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. 32, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aí ele dá uma dica, 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comer, beber, vestir, lhes serão acrescentadas. 34 e último, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo aqui? Irmão, para de ficar preocupado, ansioso. E eu posso falar isso porque eu aprendi isso, graças a Deus, quando eu era pequeno. Quando eu tinha 12 anos, já falei aqui, 12 anos de idade. Meu pai, pastor de São Vicente, onde a gente morava, nós fomos para Araçatuba. Aliás, nós fomos para Birigui primeiro. Chegando em Birigui, descarregamos a mudança, 14 horas de viagem em cima de um caminhão. O ônibus naquela época demorava uma eternidade para chegar, né? E chegando lá, descarregamos e tal. A única coisa que nós levamos de São Vicente para lá foi pão, que tinha comprado de manhã, e banana verde, que tinha lá um caixa. Não vamos desperdiçar, vamos levar, né? E chegando lá de noite, final da noite, descarregamos, cansados, vamos comer. O que tem para comer? Banana verde e pão, mas o pão está duro já. E meu pai reuniu a gente, eu, meus irmãos, minha mãe, na mesa, e falou assim, olha, hoje o que a gente tem é isso, mas Deus vai prover. E a gente olhando um para o outro, né? Vai, né? Vai, né? Tu está falando. É que meu pai era um cara de muita fé, né? Aí oramos, Senhor, abençoe esse alimento, obrigado por esse alimento. Aí meu pai orou. E vamos comer, e água e pão, e fechava o olho, imaginando que era um sonho, né? Mas aquele sonho com creme dentro, eu gosto muito, né? Então, eu já imaginava aquele sonho mordendo pão duro. E banana verde e tal, Jesus, para não dormir com a barriga vazia. Sem dinheiro e sem comida da despensa, porque a gente tinha mudado, não tinha quase que nada. Aliás, não tinha nada, não dava nem para fazer. No outro dia de manhã, 6h30, 7 horas, minha mãe, ele desperta, abre a porta da sala, tem 3 caixas de mercado assim, ó, cheia. Arroz, feijão, bolacha, açúcar, até carne tinha. Aí minha mãe acordou, meu pai, olha, vem, a gente agora, quem que trouxe? Porque a primeira pergunta que a criança faz é, quem que trouxe? Meu pai falou, Deus mandou. Porque Deus manda. Deus supre. Quando a gente confia, quando a gente deixa a ansiedade de lado e passa a viver a vida confiando no Senhor. Por isso que no século 21 nós estamos precisando de crentes que tenham fé. Porque o homem parou de buscar Deus. Aliás, as pessoas só buscam a Deus hoje quando elas precisam. E a gente tem que buscar a Deus todo o tempo. As pessoas hoje estão querendo se tornar autossuficientes. Mas na verdade a gente precisa muito de Deus, mas muito.
E o legal disso tudo é que o Espírito Santo, nosso Deus, ele está sempre disponível. Inclusive agora aí, você está sentado, o Espírito Santo está aí. Aliás, a Bíblia diz, Jesus falou que é Ele que convence, não sou eu. Quem convence é o Espírito Santo. Eu posso falar um monte aqui, mas quem vai convencer é Ele. Ele está disponível para nos ajudar. Ele está disponível para nos capacitar, para nos ensinar, para nos fortalecer. Ele está disponível para revelar, para derramar unção. Ele está disponível para trazer capacitação sobre as nossas vidas. E depende exclusivamente de nós desejarmos ou não. Tem algum antídoto para a ansiedade? Tem. Domínio próprio e oração. Por isso que Davi, que conhecia muito bem isso, ele citou e escreveu no Salmo 37, versículo 5, o último versículo desta manhã. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. O problema é que as pessoas no culto entregam, aí na hora de ir embora ela... Eu já falei aqui, Jesus fala assim, deixa o seu fardo que é pesado. Aí a pessoa vem para a igreja carregando o fardo. Ai meu Deus, chega ali na porta, ela joga. Ufa, que alívio. Aí ela entra, cultua, adora, sente aqueles calafrios e tal. Ai, a palavra maravilhosa. Acabou o culto, ele volta, pega a mesma coisa, bota nas caras. Ó vida, ó dor. Como é que vai ser amanhã? E Jesus não falou para você pegar o mesmo fardo, falou para você pegar o dele que é mais leve. E muita gente hoje deixa de ser abençoada porque não entregou o caminho 100% ao Senhor, porque não aprendeu a deixar o Espírito Santo falar no coração. No meio da crise, eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Amém? Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé juntos?